falou. Tá muito barato a mensalidade. Vocês querem fazer de primeira linha aí, paga lá. Só paga 10 mil por mês. Eu mandei e-mail para a coordenação, para a secretaria e para a coordenação. Mas não adianta tudo. Não é a primeira vez que eu peço. Mas a outra vez que eu peço. Eu tenho quase certeza que isso vai publicar os seus e-mails. Também acho. Parece que vai ter uma escolha do meio. Pronto, já tá tendo, eu vou chamar eles aqui para o Pronto. Tá bom, eu vou falar que eu vou mandar uma mensagem para a Mariana. Obrigada. Fala que a senhora passou mal. É sério, eu vou mandar. Você não tem como eu mandar para a doutora Vanessa, não? Tem razão, né, Mariana? Meninos, A Vanessa só. dando sequência agora a parte de catarrinho, né? É algo que, como diarreia, essa abordagem inicial vocês também vão ter que saber. A gente vai dar um geral de classificação ali, um geral de tratamento, mas efetivamente a gente consolidar o que você vai fazer nessa primeira etapa, a segunda etapa, quarta etapa, vai até a sexta etapa, é pro habilidades. O que é importante a gente se situar? Dentro do capítulo de asma, eu tenho que saber dividir, tanto é que a gente coloca inclusive em aulas separadas para não ter essa confusão, e é recorrente vocês confundirem. Saber identificar o que é uma exacerbação e qual é o padrão de tratamento na exacerbação e qual é o padrão de tratamento na manutenção da asma. Ou seja, eu vou ter que saber lidar com a crise. Lindo, maravilhoso, no pronto atendimento, estabilizei, você vai para o seu pediatra assistente. No pediatra assistente vai fazer o tratamento de manutenção. A visão, um eu tiro, deixo ele lá vivo, e no outro eu vou trabalhar, no caso da manutenção, para que essas crises não sejam tão recorrentes. E nisso a gente vai identificar grandes diferenças. Se eu estou na crise, eu quero que seja tudo muito mais imediato. Então eu vou fazer um broncodilatador de curta duração. Se eu estou na manutenção, eu preciso fazer um tratamento, mas não necessariamente que seja tão imediato. Então eu vou fazer um broncodilatador de longa duração. São uma das confusões que vocês fazem bastante, inclusive, para responder a prova. Eu estou no meio da crise e você lança um broncodilatador de longa duração. Não é a intenção, eu quero de curtação ali naquele meu momento. Por isso que na aula está separado, então a gente vai nesse ponto. Ninguém tem asma aqui, aliás, acho que só o Vinícius tem asma, mas não trata, né? Ele falou que trata de uma e ele não sabe o nome, então... Ele não trata. Tirei essa conclusão. Ninguém mais tira, vou fechar no louco. Eu não tenho, mas eu tenho mais. Que não tem crise, tá? Estabilizado, não faz nenhum medicamento de manutenção. Tá? Vocês vão ver muito isso no consultório. Ah, ele tem. Trata só quando tá na crise. Pode ser que seja realmente a necessidade do tratamento dele. Quando são crises extremamente esporádicas, eu não tenho necessidade de fazer um medicamento de manutenção. Eu vou tratar só no mediante a crise. Mas quando fala que trata e não sabe o nome do medicamento, eu desconfio. Uma bombinha azul, uma bombinha laranja, uma bombinha... Não tenho ideia, eu preciso do nome, tá bom? Tudo bem? Asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas. A inflamação crônica está associada a uma hiperreatividade brônquica. Obrigada. Como consequência, a obstrução reversível e recorrente do fluxo aéreo. O ar entra e é um padrão diferente quando a gente avalia o ar, o padrão da laringite. Eu tenho a dificuldade da entrada de ar, porque é de via aérea superior. Quando eu tenho um quadro de broncoespasmo, de asma, de bronquiolite, no caso, o ar entra, mas ele tem dificuldade na saída. Então, na minha ausculta, ambos podem ter sibilos. Concorda? Seria a minha dificuldade. Se é alto, eu vou ter um sibilo inspiratório. Se é baixo, a exemplo da asma, eu vou ter um padrão de sibilo expiratório. Um tempo expiratório prolongado, por exemplo, ele vai demandar muito mais do que 1 segundo, 2 segundos para eliminar toda aquela quantidade de ar. E isso a gente consegue perceber na ausculta da criança. Ele entra, no final ele vai uma respiração mais forçada para tentar eliminar todo aquele ar que está aprisionado ali, a gente vai ver na fisiopatologia. Obstrução do fluxo de ar, aprisionamento de ar, uma hiperinsuflação. Consequentemente, no raio-x, essa hiperinsuflação vai ser vista como? Vai estar mais escuro? Eu vou ter um raio-x mais penetrado, digamos assim, né? Irreversível. E essa reversibilidade, por que é importante a gente estar tratando? E não é sacanagem, ele tem crise, vai lá e reverte
crise. Daqui a um mês ele vai lá e repete a crise. As crises subsequentes tendem a ser pior evolutivamente, porque esse padrão pulmonar já vai dar tendo um remodelamento, que é o que a gente procura evitar. Só um pouquinho, a aula que vocês têm anterior à minha, pneumo ou é cardio? Pneumo vocês têm nesse... Vocês tiveram asma? Sim. E a prova foi de asma. Ah, então tá bom. Só ver conceitos. Porque eu não sabia que vocês tinham tido, porque essa parte aqui é uma introdução que a Thaís faz. Eu falei, deixa eu fazer a introdução, é para eu entrar só com a crise. Mas aí a gente vai fomentando qualquer conceito. Dentro da pediatria, flui no mesmo sentido. Talvez a intensidade das crises sejam mais frequentes do que a frequência também, né? Do que no adulto, tá? Adulto com asma tendo crise, vocês viram a frequência? O Cosmo, semana passada, essa semana está pinhado, porque mudou o tempo, esfriou um pouquinho, foi exposto ao padrão, já é fator de desencadear. Doença crônica mais prevalente na população pediátrica. Estima-se que no Brasil a prevalência entre escolares e adolescentes se situa entre 19% e 24%, respectivamente. É a quarta causa de hospitalização no Brasil, considerando todos os grupos etários. E não necessariamente hospitalização isolada, às vezes começa com algum padrão de IVAs, evolui com a pneumonia e com a asma. O conjunto em si gera esse quadro de internação, com muito mais frequência. No Cosmo, cabe até um trabalho, não sei, eu falo até para os residentes, para ter uma estimativa, nos 6 primeiros meses, quais foram as principais doenças de internação no Cosmo, porque a gente tem aquele achismo, né, que é diarreia e quadros respiratórios, pneumonia, mas será quanto é, efetivamente? Um broncoespasmo, um aumento da secreção e o edema mucoso, um aumento da resistência e na expiração a maior redução do calibre. Por que na pediatria esses sintomas são tão mais exuberantes? Anatomia. O brônquio do meu bebê é muito menorzinho, o brônquio do meu bebê com bronquiolite é menorzinho ainda, porque é uma incidência em lactantes mais jovens, no caso. Eu separei a aula, ainda estava em casa lendo, não vai dar tempo de dar tudo, mas vocês já sabendo essa parte, talvez até desse tempo de dar tudo. Quando começa a aula, vocês olham a quantidade de slides que tem? Sim. Vou falar que já saí da fase de aluno, apesar de continuar em outras áreas, mas isso não sai de mim. Eu estou em qualquer congresso, eu sempre fico quantidade de slides. Incrível, estou buscando ali. E tinha 70, então era muito para uma aula só. Vamos lá. Fisiopatologia, um aumento exagerado da resistência ao fluxo aéreo, que é potencializado especialmente nas crianças menores de 5 anos de idade, pelo diminuto calibre das vias aéreas, como vocês haviam citado agora. A fim de manter o volume minuto, inicia-se um mecanismo compensatório de aumento da frequência respiratória. Até 2 meses, qual é a frequência respiratória, Tadeu? Até 2 meses de idade, qual é o máximo da frequência respiratória? O máximo da frequência respiratória, pelo amor de Deus. Não vou perguntar pra cá que você tem que falar, então olha pra Cecília, alguém? Quanto vai dar? O máximo até 2 meses de idade, que a gente olha para aquele bebezinho, ele tem padrões de ventila, entre a apneia, ventila, depois normaliza. Se eu olhar para você e falar, ele tem 2 meses e a frequência respiratória deu 50. Se eu falar que deu 60, tá normal. O normal, tipo, ai meu Deus, deixa eu contar de novo, né? Porque deu 60. 60 é meu ponto de corte. Se esse ser tem 9 meses e deu 48. 9 meses e deu 48. 60, 50 e assim sucessivamente. Vou começar no internato, vou fazer a prova de pediatria, ter esses pontos de frequência respiratória é importante, porque vai definir um padrão ali de estimativas de diagnóstico para pneumonia, principalmente, tá? Essa taquipneia em adaptações por idade. Critério de internação seria qual mesmo? A taquipneia por si só não é um ponto
extremamente necessário. A saturação é um ponto, mas ressalto para vocês que a dispneia, cadê o Bruno que eu perguntei para ele? A dispneia é o meu grande ponto de observação. Você olha a criança, ela está taquineica, mas ela está com a saturação ok, não tem esforço respiratório, ok, eu vou ficar tranquila de mandá-la para casa com antibiótico e orientação. Se ela está, além de estar apneica, ela está dispneica, mesmo mantendo a saturação favorável, pela dispneia é importante a gente ter como critério de internação, certo? Eu acho que eu não coloquei essa questão, já fiz as questões até da repositiva. Mas, critérios como? Critérios de internação na pediatria. Idade menor que 6 meses. Taquipneia, dispneia, nenhuma das alternativas. Dispneia, tá? Se essa minha idade fosse menor que 2 meses, eu teria dispneia e idade inferior a 2 meses. Ele foi já? Inferior a 2 meses. Seria inferior a 2 meses de dispneia. Tá bom? As duas alternativas seriam se fosse inferior a 2 meses e dispneia. Tá? Ok. Uso de musculatura acessória. Batimento de asa nasal, retração de fúrcula. Agora chega todo mundo encapotado lá no cosmo. Mãe, tira a roupinha toda, porque eu preciso ver a barriguinha, eu preciso ver se tem retração subcostal, intercostal, batimento de asa nariz e retração de fúrcula. Tudo bem? Tem alguns bebês que começam até menorzinhos com a movimentação de cabeça para tentar respirar melhor. Então a gente fala que é um movimento de balancinho, bebezinho menor, inclusive. Amém? Diminuição progressiva do volume corrente, uma hipoxemia e uma hipercapnia. Essa minha troca vai acabar não ocorrendo da forma adequada. O hipox, associado ou não à hipercapnia, pode levar à alteração da consciência. Então, assim como no quadro de diarreia, aquela avaliação do status neurológico da criança é muito importante. Aquele serzinho que está super agitado, choroso, aquele serzinho que está extremamente sonolento, já me chama a atenção e pontua como um dos critérios de gravidade dentro da classificação da crise de asma que a gente vai precisar colocar, tá bom? O tamanho do meu brônquio, aí você pondera que ele aqui está bem mais negativo, a minha musculatura está bem chamando a atenção e eu ainda tenho catarro. E é muito é pouco. Menino catarrento. E tem que lavar nariz? Toda hora. Esse é o ponto. Quantas vezes? Várias vezes por dia. Normalmente eu coloco sempre antes de mamar, quando é bebê menorzinho. Sempre antes de mamar, lava, que daí ele vai mamar mais confortável. Não tem nenhuma contraindicação. Tem que lavar. Fatores desencadeantes. Desencadeante, no caso, seria as exacerbações. Para as exacerbações. Não seriam fatores protetores ou mesmo fatores predisponentes. Se o senhor perguntasse isso, o que você me responderia? História familiar, vacinação atualizada seria um fator, né, que estaria ali protegendo essa minha criança. Aleitamento materno, não frequentar creches, baixos aglomerados, tudo isso que favorece essa troca, parto normal, aí tem um cenário lindo, maravilhoso. Mas fatores desencadeantes, infecções virais, aeroalérgenos, tabaco, fumaça, modificação de temperatura, atividade física. Alguém tem broncoespasmo por atividade física? Mas já ouviram falar? Gente, falem pra fora, não tô vendo nada. Eu perguntei. Tem criança que induz quadro de broncoespasmo por rir muito. Quando começa a rir, faz uma coordenação diafragma e induz broncoespasmo. Incrível, claro que são quadros mais graves, né? Quadros de uma exacerbação classificada como mais grave. Flutuação hormonal, alguns medicamentos e refluxo. Certo? Refluxo pode dar asma? Pode? Pode, né? Tá escrito aí, mas explica por quê. Mas às vezes nem chega a broncoaspirar, ele vem, aquela acidez irrita o trato respiratório mais alto e desencadeia broncoespasmo. E daí tem muito paciente compartilhado da opinião por um quadro de refluxo. Meninos, sintomas. Tosse. O que mais de sintomas? Se olhar o quadro, visualize aquela criança ali, você está explicando para a mãe, olha, por ele estar apresentando tosse, todos os outros sinais, e a ausculta dele é compatível com o quadro de broncoespasmo.
tá? E tenho muito cuidado nesse atendimento inicial, você está vendo a criança pela primeira vez. Mãe, já chiou em alguma outra ocasião? Por quê? Você, com esse seu primeiro episódio, com essa minha primeira avaliação, principalmente a depender da idade da criança, você não pode dar o diagnóstico de asma na emergência. E a gente vê com recorrência, não, ele tem asma, doutora. Eu levei uma vez na emergência e o médico falou que ele tinha asma. Eu consigo falar que ele tem um broncoespasmo. E esse episódio pode ter sido único, não necessariamente vai acompanhá-lo ali como um padrão fechado de asma para o resto da vida. E mesmo que você, com toda a avaliação, feche o diagnóstico de asma, a gente tem caminhos a seguir. Pode ser que ele chie, feche aquele diagnóstico naquele momento e nunca mais tenha crise. Ou pode ser que ele já seja um adulto velho com crise. Com todo respeito, mas eu faço a pediatria já. Meninos, sibilância, dispneia, opressão torácica e tórax silencioso. Pavor, tórax silencioso. É aquilo que o residente está avaliando a criança e você avalia. Você pondera tiragem intercostal, subcostal, saturou 90 lá na triagem e a residente chega e fala, doutora, não escutei nada, não tem nem sibilo. Por que ela não escutou nem sibilo? A criança tem uma clínica toda, fez uma mudança de ontem para hoje, ficou mais cansada, uma tiragem, uma retração de fúrcula e uma saturação mais baixa. Uma taquipneia, que é o que eu consigo visualizar sem auscultar. Aí ela vai auscultar e não encontra nada. Fala, Ricardo. Esse é o ponto. O pulmão está tão fechado, que eu estou tendo diminutas trocas gasosas. Nem para fazer sibilo eu estou conseguindo. Então tem uma preocupação. Quando fala, doutora, está sibilando tudo. Ok, menos pior. Quando me fala que a criança está com aquela apresentação clínica, com aquele quadro de disfunção respiratória e não tem ausculta nenhuma, já me chama muito mais atenção. Se eu tiver que priorizar quem eu vou atender primeiro, é aquele que não está com ausculta nenhuma, porque ele está muito extremamente fechado. Tá? Óbvio que eu vou ter que atender os dois, mas priorizando tem que ser naquele padrão. O diagnóstico. Para adulto, vocês também estão seguindo o Gina? É chato? Por isso eu não fiz pneu. Pronto, falei. Para pediatria, justamente porque eu tenho alguns testes que eu vou precisar da colaboração do meu alecrimzinho dourado, eu não consigo bater o martelo de diagnóstico de asma em crianças muito menores, porque eu preciso dessa colaboração ativa de troca respiratória para eu poder fechar com um teste complementar um casamento com aquela minha apresentação clínica. Então eu tenho menor que 6 anos, prováveis diagnósticos de asma, e maior que 6 anos eu já consigo fechar o diagnóstico de asma. Como é que é para adulto? Tudo é velho, tudo consegue fazer. Espirometria. Uma espirometria. Pede para o alecrim de 2 anos me ajudar a colaborar com a espirometria. Isso é possível. E mesmo que ele colabore, seja um alecrim extremamente participativo, eu nunca vou saber se ele realmente deu o máximo dele ali, se aquele resultado é extremamente confiável. Por isso que para menor de 6 anos fica como um provável diagnóstico de asma a ser complementado quando ele já tiver capacidade de desenvolvimento neurológico, inclusive. Por exemplo, quando é que ele consegue soprar um balão, uma criança? Ou mesmo sugar no canudo, soprar um balão, aquela língua de sobra. E acertaram isso? Tá no aniversário, meu Deus, ele tá com espírito, soprar um apito. Não é extremamente perfeito, mas dá uma sopradinha. E aí a gente leva isso para aquele resultado da espirometria. Essa sopradinha nunca vai ser fidedigna para mim, porque os valores nunca vão ser fidedignos. Então eu vou diferir ali em 6 anos e menor que 6 anos. 2 anos já consegue. Claro que eu tenho aquele desvio padrão, não são curiosidades, tipo subir trocando degrau, soprar uma pila, essas coisas. É importante. E quando aprende, minha Nossa Senhora, eu fui no aniversário com a Maria, que deram um apito na sacolinha. Então, imagina, 30 alecrins soprando ao mesmo tempo. Eu virei pra mãe, que ideia genial, um apito na sacolinha, mas interessante. Fez parte. Menores de 6 anos, o diagnóstico é baseado em dados clínicos, quando eu tenho um padrão de sibilância recorrente e eu trago aquele quadro de uma possibilidade de asma. Mesmo porque no meio desse cenário eu ainda vou ter um período de lactente sibilante, tá? Maiores de 6 anos, aí eu já trago uma
fidedignidade maior ao meu diagnóstico, baseado em dados clínicos e em associação com o teste de espirometria. Limites reversíveis ao fluxo expiratório à espirometria. Não vou entrar nesses detalhes, que seja qual foi a prova de vocês? Faz tempo. Ah, tem tempo já. Menores de 6 anos de idade, maiores de 6 anos de idade, o clínico mais uma espirometria, o clínico que vai me levar a uma maior probabilidade. Mais de um sintoma, então eu vou ter tosse em associação à dispneia, uma ausculta que eu tenho sibilo, identificação de fatores desencadeantes. Eu não sei se eu comentei com vocês que a mãe estava separando roupa para mandar para o Rio Grande do Sul e a criança começou a chiar. Doutora, não sei o que foi. Aí traz lá no consultório e bota a culpa no leite. Não, a culpa não é do leite, a culpa é do aerolégeno e da sensibilidade do teu bebê. Variação com frequência e intensidade, e são mais frequentes pela manhã e à noite. Porque vocês não têm nem primo, nem sobrinho, ninguém com asma, gente. Que é um padrão que ele já acorda tossindo e à noite tem uma tossezinha residual. Ao longo do dia parece que esquenta o motor, que daí vai tranquilo. Mas eu tenho aquele padrão de já acordar tossindo, certo? E a minha espirometria. O que vocês têm para falar sobre a espirometria? Vem passar. Alguém queria fazer pneu, mas que aqui na mesa da frente. A Paula, né? Perdão, Ricardo, vai. Perfeito. E a tendência é que todo mundo está recordando? Ou passou a prova, tipo, foi embora? Esse padrão. Ah, claro. Perfeito. Mas é trauma, né? Eu já errei numa prova de matemática na escola ainda. 2 dividido por 1. Essa conta todinha, 2 dividido por 1 eu errei. Eu fiquei, não é possível. Aí o professor me deu ponto porque ele falou, não, eu sei que você sabe quanto é 2 dividido por 1. Isso me traumatizou, gente. Espirometria, eu tenho o meu VF1, que é extremamente mais sensível do que minha capacidade vital, capacidade ventilatória. Ele, quando eu tenho algum padrão obstrutivo, ele automaticamente vai ficar reduzido. E quando eu faço essa relação do VF1 pelo CVF, essa diminuição menor que 0,9, está no próximo slide, já vai me ser condizente com o quadro de asma. Em paralelo, alguns fatores de uma melhora mais significativa do que o que eu encontraria numa população normal. Se eu testar alguém que não tem asma, fazer uma prova terapêutica com broncodilatador, o ganho que esse meu paciente vai ter vai ser inferior ao ganho que meu paciente ao ganho que meu paciente com um quadro de broncoespasmo vai ter de resposta. Entenderam? Então olha dentro dessas avaliações o que é mais fidedigno. Sopra aqui sem o meu broncodilatador, sopra aqui com o meu broncodilatador. Eu vou ter uma relação muito maior de troca respiratória. Eu posso fazer isso numa mesma consulta, eu posso fazer isso em consultas diferentes, eu posso fazer isso a depender da atividade física, que são em consultas em laboratórios mais específicos. Faz antes, vai lá dar uma corridinha na esteira e faz agora, para a gente ver quais seriam essas diferenças e sempre com comparativo com uma pessoa saudável, né? Com dados de uma pessoa saudável. Imagina o meu alecrim soprando, eu preciso realmente de crianças maiores para poder fazer esse teste. Vou falar que eu nunca encontrei, quando a gente avalia classificação de gravidade na crise, essa classificação do pico de fluxo respiratório é para ser feita na emergência, porque entra como um dos critérios, mas eu nunca vi sendo feito em nenhuma emergência. Por exemplo, no Cosme não tem nenhum aparelho. A gente não tem nem pneu, para falar a verdade, né? Mas está entre os critérios, principalmente para crianças mais velhas. Chegou a nossa pneu. Fala, por que pneu? Ela pode falar, é porque gasta, né? Mas tudo bem. Não sei, professora. Eu acho um órgão muito bonito. Vou falar que o intestino é muito melhor. Não, eu não sei falar para a senhora, mas eu comecei a me interessar muito pela área de sabe? Por pneu. Alguém gasta pro adulto? Aí eu conheci uma professora aqui, eu acho que é a Raquel. Era anterior. Aí a gente... Não era ela não. A Raquel era que dava aula aqui. A Raquel era anterior. Aí eu conversei com ela, eu falei assim, nossa, hoje em dia... Era uma mais novinha, deve ter sido a Carol. Não sei o nome dela, não lembro. Ela falou assim, hoje em dia se fala muito pouco. Exatamente. Pouquíssimos.
É sim, amiga. E assim, independente da área, se você gostar, vai ser. Entendeu? Alguém quer gastro adulto? Gastro adulto. É bom, a gente tá na mesma. Gente, o intestino é muito lindo. Quando você não faz cocô, o seu dia não rende. Fala se eu tô mentindo. Duvido que falem que não tô mentindo. Quando você tá com diarreia, seu dia não rende. Não tô mentindo. E não fico vergonha que eu falo para os pacientes. Não, é para falar de cocô, filho. Todo mundo faz cocô. Se não faz, tá com problema. Então tá tudo certo. Vocês estão com trauma ainda? Fala. Não fique triste quando alguém falar vai cagar. Obrigada. Meninos, e agora a gente já vai para um padrão de menores de 6 anos. Sempre vai ser baseado em possibilidades. Quando eu tenho frequências de exacerbação em paralelo com quadros respiratórios de conjunto, gripou e chiou. Quando eu tenho crises, mesmo sem estar com alguma exposição a algum aeroalérgeno, algum quadro infeccioso, ou mesmo quando eu tenho um histórico de atopia. Então, lê-se aquela criança que tem uma pele extremamente sensível, certo? Que tem até algum padrão prévio de alergia alimentar. O conjunto da obra, nesse caminhar da marcha atópica, já vai me direcionando para uma probabilidade dessa criança ter algum quadro fixo, né? Permanente de asma. Mas bater o martelo eu não consigo, porque eu preciso dos testes clínicos, da avaliação clínica e dos testes complementares para poder confirmar. O histórico familiar. E aí, seu filho vai ter asma antes? Eu tenho chance de ter, assim como alergia alimentar, como dermatite atópica, quando um dos familiares tem histórico de atopia, aumenta a chance do bebê ter em 40%. Então tem algum padrão ali. O que mais a gente vê no consultório é conversando sobre isso e os pais bem caladinhos, né? Porque quem está de dieta é a mãe. E a culpa genética é do pai, porque o pai que é todo alérgico, tudo isso, mas quem está de dieta é a mãe. Aí pai fica, você tem alguma doença? Não, eu só tenho asma, rinite. E aí vai, minha mãe tá... Tudo bem. Resposta ao tratamento de controle e exclusão de outras patologias, principalmente de fibrose cística para crianças menores, tá? Então ali, mesmo que eu não tenha fechado o diagnóstico, às vezes chega na emergência com aquele padrão de broncoespasmo, a gente faz uma prova terapêutica, às vezes a criança está tossindo, não está muito fechado, vamos fazer um padrão? Aí eu faço um resgate, a criança volta, aí sim eu consigo consultar sibilantes mais significativos. Lactente sibilante é uma sibilância recorrente nos primeiros 2 anos de vida. Por isso, mais uma vez, não questionem isso, não ponderem isso. Foi lá um bebezinho de igual dar diagnóstico de amidalite em criança bacteriana, no caso, em criança ali de 2 aninhos. 1 ano e 9 meses, foi na emergência, tá chiando o peitinho dele. A mãe, ele tem asma. Ela vai comprar aquela informação para o resto da vida, principalmente se ela for leiga. E muitas vezes ele é um lactente sibilante, muitas vezes ele só chiou naquele momento, induzido por aquela infecção viral e não vai chiar nunca mais na vida. E compra-se um diagnóstico que a criança não tem. Tudo bem? Então, o que ele tem naquele momento que eu posso falar para a mãe? Um quadro de broncoespasmo. O peitinho dele está chiando agora, pode ser que chie só nessa ocasião. A gente vai tirá-lo da crise e você vai fazer um acompanhamento com o médico da saúde da família, vai fazer um acompanhamento com o seu pediatra assistente. Mas não dá levianamente o diagnóstico de asma nesse meu primeiro episódio de broncoespasmo, principalmente em criança menor, que é o nosso grande, menor ali desse, menor de 5 anos, o nosso grande público ali da emergência, tá? Risco de evoluir para asma após 6 anos de idade. Eu tenho critérios maiores, por exemplo, o filho do Anderson, e critérios menores, uma sibilância sem infecção de via respiratória, uma eosinofilia nível sérico maior que 4%, e algum histórico de rinite alérgica inerente à minha própria criança. Um maior ou 2 menores, eu tenho essa probabilidade daquele meu lactente sibilante evoluir efetivamente para uma criança que tem um diagnóstico de asma, tá? Gente, eu tô achando que vocês têm asma, mas não tem diagnóstico. É muito raro uma sala tão grande só ter um serzinho. Não é possível. Qual é o objetivo do meu tratamento? Evitar o remodelamento brônquico e, mais uma vez, para organizar o pensamento de vocês, são 2 momentos de tratamento. Eu preciso de tratamento para manutenção e tratamento para as minhas exacerbações. Ambos, quando vocês estiverem lendo, tem lá padrão de classificação.
Vai fazer isso e isso na manutenção e isso na crise. Não confundam os medicamentos. Um exemplo clássico é meu broncodilatador de curta e de longa. Outro, por exemplo, botando um tratamento na crise com um corticoide inalatório. Vocês usam na crise? Fala, minha opinião. Na minha crise não entra corticoide inalatório, na minha crise vai entrar corticoide sistêmico. Já na minha manutenção vai entrar corticoide inalatório. Só para a gente não confundir isso, e é muito recorrente. Na minha nossa prova acho que eu não coloquei, mas nas provas de residência é muito recorrente porque é uma confusão frequente que acontece. Então diminui ali, coloca exacerbação no cenário, eu decido ser muito mais imediatista. Então é tudo ou nada, eu vou colocar no corticoide sistêmico e algo de curta ação. Vou logo começar para resolver o problema. Já na minha manutenção eu posso sim usar um corticoide inalatório, está tudo sob controle, eu quero evitar e quero diminuir aquela sensibilidade desse padrão. Quem vai falar de manutenção é a Thalys, tá? Exacerbação, que é o nosso grande foco. Chegou, né? Na atividade anterior dela, vai levar em conta lá asma tratada ou não tratada, mesmo sendo criança menor de 6 anos? E a probabilidade de asma? De manutenção, sim. Entra nessa probabilidade. Vai ser sempre assim. Ele tem probabilidade de ter asma. E vai seguir o mesmo padrão de crianças com o diagnóstico já fechado. Tá bom? Aí, quando tiver 6 anos, é o nosso divisor de águas para fechar ou não. Meninos, diagnósticos diferenciais quando chega uma criança com broncoespasmo na emergência. Chegou lá com esforço respiratório, doutora, amanheceu cansado. Ou não, estava brincando e do nada veio cansado. O que vocês me questionariam? Um alecrimzinho de 3 anos. Estava brincando com um priminho de 5 e veio cansado. A mãe falou que ele sentou no sofá e estava cansado. Parou de brincar. Começou com falta de ar. De comemorativo, o que vocês querem saber? Vou adiantando que ele estava com a coriza discreta antes. Esse é um dos diagnósticos diferenciais. Posso ou não ter febre, mas esse ponto, corpo estranho, sempre desconfio do meu alecrim, tá? Causas súbitas, principalmente quando ele está desassistido, ele estava brincando, colocou alguma coisa ali, ou no nariz, ou comeu alguma coisa, engasgou e fez algum padrão de broncoespasmo, que daí a gente localiza, está sibilando em ápice direito, superior direito. E o resto? A asma dele, o broncoespasmo dele só vai pegar naquela situação? Então suspeitem sempre como diagnóstico diferencial de corpo estranho. Mas no caso do corpo estranho, vai dar seguido ou vai dar excluidor? Depende de onde ele está obstruindo. Pode ser diminuto, que eu vou parar lá no meu bronco, entendeu? Ou pode ser maiorzinho, que ainda está ali na minha via aérea mais alta. A gente teve um caso que estava na via aérea mais alta, mas não tinha esse histórico, foi um evento súbito de falta de ar da criança. Ele estava com um desconforto respiratório importante, vamos entubar. Na intubação, empurrou. Entendeu? Teoricamente, complicou essa criança, a gente perdeu no código. Mas tinha um esforço mais alto, um estridor mais alto, entendeu? Depende da criatividade, melhor opinião. Infecções virais, ali está destacado os principais que podem me desencadear. Infecções virais extremamente comum, em algumas regiões eu tenho uma sazonalidade para ter quadros mais frequentes, e exposições a alérgenos ambientais. Tem alergia a gato, mas ama gato e tem um gato em casa. O que tu pode fazer por ele? É esse padrão. Aí eu já trago outros cenários ali, por exemplo, tem uma sensibilidade maior a gato, ama gato. Vamos ver se essas exacerbações estão ficando muito frequentes e eu começo a fazer vacina para diminuir a sensibilidade dessa minha criança. Mas tem família que é super apegada a gato, é mais fácil dar a criança do que a gato. Sério. Pensar não, mas o gato é da família, doutora. Não, o gato é. Esse padrão. Poluição ambiental e exposição a anti-inflamatórios. Asfixia é a principal causa de óbito por asma. Morte por asma são consideradas eventos incomuns, pois na maioria das vezes são evitáveis se a doença e particularmente sua exacerbação forem tratadas precocemente. É importante identificar, tão logo na avaliação inicial, pacientes de maior risco para a gravidade. Que seriam quais? Quais que vocês vão eleger aqui? Opa!
esse ali, vou fazer o resgate, mas talvez ele não saia, talvez eu tenha que internar. A gente tem uma avaliação já inicial para ponderar isso. Exemplos. Perdão, Anderson. Fatores inerentes à própria crise ou só para melhorar a pergunta. Aí eu questiono, mãe, quando foi a última crise? Ah, doutora, a última crise foi mês passado. Ele precisou ficar inclusive na UTI. Esse alecrim está tendo crises recorrentes e recorda que crises subsequentes tendem a ser mais graves. Se a vez passada ele precisou ficar na UTI, hoje eu vou ficar muito desconfiada com ele agora, para talvez saia, porque essa crise tende a ser mais intensa. Tá? Então tudo isso eu vou ter aquela avaliação inicial, que eu vou estar coletando a minha anamnese, se faz uso de medicação ou não, qual é algum fator desencadeante ou não que possa ser identificado e justificado naquele momento. Por exemplo, tem alergia à tinta, aí ficou exposto àquela tinta de spray, que fica no ambiente séculos ali. Então aquilo já pode ser um fator de maior gravidade. Mas vamos lá. Professora, essa questão da alergia ao pelo do gato, poeira, essas coisas, é verdade que se você expõe essa criança, ou até mesmo a mãe quando ela está grávida da criança, você talvez evite isso? Não tenho nada que vá diminuir esse fator. Não tenho. História de asma grave que necessitou de ventilação mecânica ou internação em unidade de terapia intensiva, 3 ou mais visitas por asma e emergência no último ano, 2 ou mais hospitalizações por asma no último ano, pacientes em uso recorrente ou recente de corticoide oral, que seria o corticoide sistêmico, pacientes que não estão usando corticoide inalatório, pacientes muito dependentes de broncodilatador, por exemplo, aquela bombinha, ele é um padrão a ser questionado naquela fase de manutenção. Quantas bombinhas você usa por mês? Ah, ela está usando um por mês. Ou então, eu nem lembro a última vez que eu comprei, nem sei se tem ou não. E outra coisa, vocês sabem ver se ela está cheia ou não? Porque uma das vezes falha de tratamento é que a mãe está fazendo a bombinha vazia. Ela cheia, coloca num copo de água para ela afundar. Mais ou menos, ela fica ali intermediário, quando ela flutua é porque ela está vazia. Daí é falha, a mãe está lá fazendo 10 jatinhos e está... 10 jatinhos e está vazia a bomba e por isso que ele não está respondendo, porque ele não está fazendo a medicação. Menores de 2 anos de idade, seria esse padrão. Como é que seria a minha avaliação no meu pronto atendimento? Chegou meu paciente, uma breve anamnese, exame físico para que o paciente seja classificado quanto à gravidade e ser direcionado ao meu padrão de tratamento. Tem um nome de algum medicamento que a gente faz ali de imediato para melhorar o quadro de asma dessa minha criança, melhorar o quadro de broncoespasmo dessa minha criança. Salbutamol, o anterior era qual? O Berotec, que é o fenoterol. Ambos são de curta e tem muito estudo que vai estar me comparando a efetividade de um e de outro. Para falar a verdade, desde a pandemia a gente não está mais usando, mesmo porque diminuiu a disponibilidade do Berotec, do fenoterol, e pela pandemia foi contraindicado o uso de nebulização. Então a gente está engrenou ali só no uso de aerosol e está mantendo. A finalidade da anamnese é identificar a presença de episódios prévios de insuficiência respiratória, internação, quando foi o início da crise atual. Então tudo isso, no habilidades a gente vai entrar em detalhes. Chega esse meu paciente, vai na Paula, que é minha pneumo, cheguei na emergência, o que você precisa saber dessa minha criança? A idade, 2 anos e ele é adequado para a idade, peso e estatura. Se ele tem histórico na família. Tem histórico na família, doutora. Eu tinha histórico, eu tinha asma, mas só quando eu era criança. Já teve outras crises sim, doutora. Esse ano, a gente está aqui em maio, é a 3ª vez que eu estou trazendo ele na emergência. Quando que ela percebe indicação? Porque já me orientaram que quando ele está cansado assim, aqui está afundando, a costelinha aparecendo, eu fiz até uma bombinha em casa, mas ele não melhorou. Pergunta dados inerentes da minha própria crise ali. Quando que começou, se teve algum fator desencadeante, se ele estava gripadinho, se deu algum quadro de tosse. Algo inerente ao meu pronto atendimento. Isso que eu quero trabalhar com vocês nas minhas crises, tá?
Se faz uso ou não de medicamento de manutenção, se a vacina está atualizada, o histórico familiar foi maravilhoso. Da última vez que ele foi atendido, ele precisou ficar internado? Teve alguma outra complicação? É importante. E ele faz tratamento de manutenção quando é muito óbvio, quando está com crises muito recorrentes, eu falo, e onde é que ele acompanha a asma dele? Porque não é questionável se ele está acompanhando, ele tem que acompanhar, entendeu? Qual medicamento ele está fazendo uso? Sinais vitais, nível de consciência, hidratação, presença ou não de cianose, principalmente para crianças menores, a cianose vai ser um dado mais importante, sibilos e desconforto respiratório. A crepitação pulmonar é esperada no exame físico da crise de asma e pode não significar infecção pulmonar concomitante. Esse aí, a gente fala que o pulo do gato chegou com um quadro de broncoespasmo, faz o resgate primeiro, reavalia dele no momento oportuno, depois de 1 hora do término do resgate, ausculta para saber se aquela ausculta de crédito ainda permanece. Só para você não irradiar a criança sem necessidade, porque muitas vezes quando você melhora a troca gasosa, a ausculta fica limpa, fica só com raros sibilos e eu não preciso irradiar a criança tantas vezes. Pondera que esse meu paciente que eu estou levando agora, com a Paula, é a 3ª ida dele na emergência só esse ano. Seria, se a gente fosse cumprir a regra, o 3º raio-x que ele ia realizar, só de pulmão no caso, né, esse ano. Então, nem toda exacerbação de asma, nem toda crise de asma tem a necessidade de exame complementar com raio-x. A gente viu na pneumonia que nem mesmo a pneumonia teria necessidade de raio-x, né? Entre outros achados que apresentam correlação com a gravidade da crise e o prognóstico. Uso de musculatura acessória, que se correlaciona com o grau de obstrução da via aérea e o estado de consciência. Quanto mais sonolento ou mais agitado, a gente relaciona ali, claro, tem alecrim que é agitado e vai estar no padrão normal dele. Mas tem alecrim que está, principalmente sonolência, chama muita atenção pra gente. Está no colo da mãe apagado. Qual o viés que a gente tem? A crise está desde madrugada, ele não dormiu bem à noite, mas aí ele tem que estar pelo menos mais responsivo. Você acorda, eu quero que ele tenha medo de mim, eu quero que ele chore, que me empurre, que chute ali, que opa, pelo menos ele está orientado ali que não me gosta. Não me gosta. Quanto à gravidade da crise, não existe um critério único ou score seguro e aplicável a todos os pacientes. Para adulto tem? Assim, é aconselhável utilizar um conjunto de dados e a partir de achados, classificando a crise de acordo com a gravidade. E o dado da idade também me direciona isso, pontuando que, alecrins mais velhos, eu consigo fazer os testes de espirometria e os testes na emergência, quando eles estão disponíveis. Ao passo que crianças menores, esses aí já não vai estar como critério a ser avaliado. Maiores de 6 anos, nível de consciência, pontuando que crises muito graves com risco iminente da vida, essa criança vai estar mais sonolenta. Padrão respiratório e ausculta. Crise leve, sem esforço respiratório, crise grave, crise muito grave, a gente vai identificar ali com padrões de esforço respiratório ou mesmo tórax silencioso. Uma postura, meu paciente está sentado, tem criança que está sempre no colo da mãe, aí deita para examinar, ela já fica agoniada e quer ficar sentada. E é uma agoniada que não é medo de você examinar, é uma agoniada de esforço respiratório mesmo, de cansaço. Ou mesmo uma posição mais arqueada, anteriorizada, para melhorar aquela troca respiratória dele, aquela troca gasosa dele. Frequência respiratória, uma frequência respiratória até 120 em crises leves, uma frequência em crises mais graves, maior que 120 e assim sucessivamente. Saturação 90 e 95, com padrões de crise grave, muito grave, sempre inferior a 90. A gente mede ali na emergência, tá em ar ambiente e é aquele nosso valor mais fidedigno. É fácil medir a saturação? Vocês têm oxímetro? Adulto, certamente. Ainda tem esse viés, eu preciso do oxímetro pediátrico para poder encaixar no dedinho da minha criança. Às vezes o adulto, o dedinho dele nem chega até onde está o infravermelho para poder aferir. Quando tiverem na Andressa, sempre coloquem lá o oxímetro para a gente avaliar e já ir testando, já ir acompanhando a prática de vocês. Se bem que é só a Gabi que vai fazer pediatria, né? A fala. Essa fala de frases. Com adulto, a gente consegue estabelecer um diálogo melhor, né? Com criança, eu não consigo muito, então eu pergunto. Se bem que o nome do Tadeu é pequeno. Carla, como é o seu nome todo? Ótimo, foi no nome certo. Ela fala uma frase inteira, tá? Ao passo que se ela estiver cansada, eu não pergunto muitas coisas, eu pergunto o nome completo da criança.
Caroline, frases entrecortadas, me chama a atenção para essa criança e é um dado até que eu vou usar para reavaliar. Então eu coloco na minha anamnese frases entrecortadas, faz parte inclusive do meu exame físico. E o PFE, aquele aparelhinho que a gente tem lá disponível, né? É portátil, mas a gente não tem disponível, é maior que 50% do previsto e cases graves, muito graves, menor do que os 50% do previsto. Normal nunca vai ser porque ele tem asma e está em vigência de uma crise, só que a gente usa os 50% ali como um ponto de corte para poder direcionar. E o meu tratamento? Se ela foi classificada como leve a moderada, para falar a verdade, em todos os cenários eu vou fazer o meu broncodilatador de curta. Então o Ricardo vai lá e vai prescrever salbutamol, X puffs com espaçador, porque esse meu alecrim, mesmo sendo um pouquinho mais velho, ele não vai ter aquela capacidade de sugar e prender o medicamento na boquinha. Com o espaçador já me garante que ele continue ventilando e o medicamento continua penetrando ali na minha via aérea, certo? Então é sempre com o espaçador dentro da pediatria, o diferencial do adulto. O espaçador do Cosme, a gente não tem aquele espaçador, vocês todos já viram o espaçador? Eu vou trazer um do Cosme e vou trazer o que a gente compra na farmácia. O do Cosme é uma garrafa PET cortada de 600 ml, cortada o fundinho e protegida com um esparadrapo para não machucar a criança. E a extremidade que fica a tampa é onde a gente acopla o medicamento. Funciona. É o que tem para hoje, tá? O espaçador normal gira em torno de R$50 o espaçador. Então, vai na PET que tá dando certo, tá fluindo, funciona. Exato, a gente está pensando ecologicamente ali, fluindo. Enfim, eu vou fazer o broncodilatador para todo mundo, então isso não vai diferir entre as minhas apresentações de crise. Como eu vou fazer? 3 vezes com intervalo de 20 minutos entre elas. Isso aí a gente vai entrar em mais detalhes também no habilidades. Um exemplo, eu vou ter que fazer 8 puffs nessa criança. Eu faço, conto até 10 segundos, não tiro o medicamento, tá? Faço o próximo, conto 10 segundos, faço o próximo. Eu só vou retirar a máscara depois que eu apertar a 8ª vez, são 8 puffs no total nesse exemplo, e tirar 10 segundos, aí sim eu vou tirar. Ali eu pressuponho que ele está chorando, esperneando, mas ele está respirando aquele volume corrente que está literalmente dentro do espaçador. Entendeu? E é importante ter esse intervalo entre as medicações. Às vezes uma falha de tratamento é porque não foi adequadamente visto. Se tinha medicamento no puffzinho, se tinha medicamento no aparelhinho da mãe, ou mesmo se estava fazendo de uma forma inadequada. Ou seja, 1, 2, 3, 8, passou. Ou se eu faço, tiro. Faço, tiro. Meu paciente não melhora porque ele não fez adequadamente o medicamento. Para pensar, tem os estudos que corroboram com isso. O que seria mais eficaz, a nebulização ou o espaçador, independente de Covid ou não? A nebulização ou o espaçador? Quem acha que é a nebulização? A Carla, as mães e a Duda. E quem acha que é o espaçador? Os meninos práticos e a Clara. Meninos, sendo feito adequadamente, eu não tenho grandes diferenças de um e de outro. Porém, a nebulização demora em torno ali de 8, 10 minutos para você manter no rosto do alecrim de 2 anos. Vamos colocar no exemplo. A chance de perder medicamento com ele chorando, esperneando, com fazendo para o além, é muito maior do que os 80 segundos, por exemplo, que eu vou segurar o espaçador no rostinho dele. Então, de aplicabilidade, o espaçador é bem melhor do que com a nebulização. Alecrim grande, você tem consciência de que vai ficar ali, está tudo sob controle. Sendo feito da mesma forma, correto, ambos têm uma eficácia semelhante. Porém, de aplicabilidade, de conhecer o nosso público-alvo, que são os pequenos, o espaçador é mais vantajoso, além do que ele torna-se um pouco mais rápido, não é isso? Então, ali, se eu tiver que escolher, eu vou escolher o espaçador. Perfeito, vou fazer corticóide inalatório para todo mundo. Vamos esmiuçar completamente ali a crise leve e a moderada. Vou entrar também com um corticóide sistêmico. Tem gente que vai colocar um claiminho desses da vida na prova. Não, isso aí é manutenção. Eu vou entrar com um corticóide sistêmico, que o exemplo principal... Qual é o exemplo principal? Não, de corticóide sistêmico.
e que seria a prednisolona. Eu queria que vocês falassem prednisona, que daí o pulo do gato é que a prednisona é comprimido e a prednisolona é equivalente dele, só que é líquido. Tudo bem? Então eu vou fazer o resgate com broncodilatador de curta duração e o corticoide sistêmico. O meu diferencial, eu vou usar o brometo de ipatrópio somente nas crises que tendem a ser grave e muito grave. Na crise leve a moderada, eu não vou usar o atrovente, que era o outro famoso que tinha anteriormente. Então chegou na emergência, a nossa grande resolução vai fazer resgate com salbutamol e vai fazer o corticoide sistêmico. Vai lá e eu reavalio ao término desse resgate. Melhorou, ficou lindo, vai para casa com as orientações dessas medicações e vai procurar o seu pediatra assistente para evitar ter essas crises recorrentes. Esse é o exemplo, tá bom? Dúvidas? Chegou e está saturando para mim 98. Lindo. Está saturando 95. Segue lindo. Está saturando 94. Também segue lindo. Eu não tenho o objetivo de trazer uma saturação próxima a 100%. Que bata 100% para mim. Não é o nosso objetivo. O meu objetivo é entre 94% e 98%. Para a aula, eu estava vendo até outras questões de prova de residência. E eles colocam como pegadinha esse valor de saturação. Achei sacanagem, né? Tipo, 92% objetivo. Não, é 94 ou 98 pelo conceito do Gino. Sacanagem, né? Tu dá vida para a criança, mas ele te cobra um percentual ali para colocar na prova. Enfim. Quadros graves e quadros muito graves vão seguir o mesmo padrão, porque eu vou fazer o meu broncodilatador de curta, eu vou fazer o meu corticoide sistêmico e eu vou fazer o meu brometo de ipatrópio. Qual vai ser a grande diferença quando eu chego com aquela padrão de crise muito grave, com o tórax já silencioso, com a criança extremamente sonolenta? Esse suporte vai ser dado a nível de terapia intensiva, tá? Estou na UPA, o que eu faço? Faz o que está dando no momento. Eu não tenho terapia intensiva, mas tem você que vai fazer o broncodilatador, vai fazer o corticoide sistêmico e vai fazer o brometo de ipatrópio. A depender dessa minha crise, evoluindo ali para uma crise grave, eu ainda posso acrescentar o sulfato de magnésio como um suporte, como um relaxante muscular a nível bronco. Sempre monitorizado. Está saturando muito ruim, tem um esforço respiratório, vou colocar suporte de oxigênio para essa minha criança. Sabe quando é que vocês vão ver isso? Quando estiverem na UPA que tem que regular a criança por COSME. De praxe, o médico que vai estar na regulação pediátrica vai falar o que você já fez. Porque a grande maioria sai. Se não sai, tu tem que já começar a melhorar a troca respiratória dessa criança. Então essa parte do tratamento da exacerbação, obrigatoriamente tu vai ter que fazer. Fala, Ricardo. Depois eu pergunto. Que momento que eu entro no magnésio? Quando nas crises moderadas eu faço o primeiro resgate, faço o segundo resgate, nessa série de 3 vezes, a minha criança não está melhorando, está com a troca respiratória muito ruim, eu já consigo entrar com o sulfato de magnésio. Enquanto isso eu estou regulando a criança. De praxe seria lactente de 2 anos, terceiro episódio de broncoespasmo esse ano, está em vigência de uma gripe. Veio um painel viral com influenza A, por exemplo. Está com broncoespasmo importante, estou concluindo o segundo resgate. Lê-se, cada resgate são 3 ciclos com salbutamol. Faço, espero 20 minutos, faço, espero 20 minutos, faço. Fechei o meu primeiro ciclo. Espero 1 hora, começo o meu segundo ciclo. E obrigatoriamente eu tenho que, para ter um desfecho nesses quadros que não estão evoluindo tão bem, ter o segundo ciclo para poder direcionar essa minha criança. Doutora, estou fechando o segundo ciclo com broncodilatador, a dose a gente não vai entrar em detalhes neste momento. Já fiz meu corticoide sistêmico e vou começar o sulfato de magnésio agora para essa criança. Vaga cedida, certamente. É diferente de uma regulação, eu não estou no NIR, mas ela estava me mostrando. Mandou um vídeo da criança super desconfortável, querendo a vaga. Ela perguntou, e o que já foi feito? Nada. Vocês estão entendendo como tá na ponta? Por mais que eu não goste de pediatria, tu tá lá na ponta. O plano lá da diarreia tu vai ter que saber, tratar a pneumonia tu vai ter que saber, e saber fazer o resgate é importante. A cada ciclo a prednisolona, nesse caso aí? Não, prednisolona é sistêmica, é uma dose. É só uma dose? Exato. Qual ciclo toca? Na primeira mesmo ou não? Idealmente, vida real, a gente faz junto. Eu faço o resgate e já faço na mesma ida uma prednisolona. Pelugina, coloca ali, não melhorou, no segundo momento você inicia a prednisolona. Seria o segundo ciclo.
seria no segundo ciclo. Mas pelo GINA. E eu não vi nenhuma questão de prova que me direcionasse em que momento faria. Eu coloco tudo junto ali, pontuando que não tem diferença eu fazer no primeiro ou no segundo ciclo, porque ele só vai ter um efeito depois de 4 ou 6 horas. Mas eu já coloco no primeiro porque, opa, já está feito. E assim a gente vai. Nível de evidência J de Joana, mas está valendo. Tem isso, nível de J de Joana. Esses são para os maiores. Agora, para os menores de 6 anos, que eles já não têm mais a capacidade de soprar ali para poder ter um padrão de PFE para direcionar se é leve, se é moderado ou se é grave. Nível de consciência vai entrar também como padrão de avaliação. Presença ou não de cianose, uma frequência respiratória. São menores, então a frequência ali menor que 40 ou maior que 40 eu já considero crises graves. Frequência cardíaca, eu tenho uma variação ali para a idade. Tudo bem? Quer um Red Bull? Mais tarde. Meninos, eu também tomo depois do almoço. Depois do almoço dá, e eu tô no consultório. Meu Deus, quero vocês na frente da mãe, meu Deus. Depois do almoço. Saturação maior que 95 ou menor que 92 para a gente considerar crises graves. Mais uma vez, a fala ali. Falo frases ou falo palavras entrecortadas. É um dado que às vezes você estudando, eu pelo menos quando eu estava estudando, tipo, meu Deus, que coisa mais sem noção. Na vida real a gente usa com muita frequência e a gente vê a diferença depois que faz o resgate. Primeiro que ele estava no colo, ele já vem andando. E está correndo e a gente fala, não corre amor, fica sentado. Porque senão ele vai continuar sibilando, mas agora por esforço. Tipo, mãe, segura ele. E ele já está falando tudo. Tia, eu tô bem melhor. Tia, eu já vou para casa? Ou então, tia, eu quero comer. E tudo aí, ótimo, eu quero que eles falem mesmo, eu quero que eles toquem o terror, que eles estão bem. Melhor do que eles sonolento, jogadinho ali no colo da mãe. Ausculta, eu tenho sibilos, e a ausculta do quadro grave eu tenho um tórax que pode estar inclusive o tórax silencioso. Então, tenho medo daquela ausculta que a minha criança está extremamente desconfortável e você está auscultando e não está auscultando nada. Me chama atenção, muito atenção. Mesmo padrão, aqui com ressalva que mesmo na grave, para os maiores de 6 anos, na grave o brometo de patrópio já era um cenário importante para a gente. Aqui ele traz no GINA que é sempre considerar. Considera o brometo de patrópio, considera o brometo de patrópio. Vida real. No COSME, a gente quase não usa. Quase não usa mesmo. A gente está mais para UTI. Eu nem sei se tem disponível lá na porta. Tá? Então ali o GINA está meio quebrado na porta. Oxigenoterapia segue o mesmo alvo, 94 e 98. Pontuando que nas crises graves o corticoide sistêmico vai entrar para grave. Para leve aqui não vai entrar. Tá? A nível de prova, tá? A nível de aplicabilidade da vida real com o carinho de vocês. Como é que você vai fazer, Everton? Pra ver se a adrenalina sobe aí, pra ele dar acordada. Joãozinho, 2 anos, tá gripado há 24 horas e nessa madrugada ele ficou bem cansado. Aí a mãe morava lá no Rio, não conseguiu trazer de madrugada, trouxe hoje de manhã. O que você quer saber a mais? Ajuda, dupla, Ricardo. Ajuda, dupla, Ricardo. Ele dá uma piscada prolongada, assim, ele acorda meio transa, aí quando ele volta. Vai, Ricardo, vai. Muita crise de ausência não sai. Vai, Ricardo, o que você quer saber? Mas fala alto, Ricardo. Tem mais quadros esse último mês teve mais quadros de asma? Meninos, comecem pelos lados da triagem, só para nos nortear ali. 2 anos. Frequência cardíaca que eu consigo na triagem, 140. Na triagem ele sempre conta, mas eu vou te falar que ele está com 40. Satura 91. Perfeito. Porque isso aí tu vai pegar a ficha lá na UPA onde tu está atendendo. Aí vai chegar esse papel para você. Aí o que você quer? Como é que ele está? Assim, ele está ativo, ele está... Ele está no colo da mãe. São 6 horas da manhã, ele dormiu mal à noite, então agora ele está com sono. Mas ele está bem responsivo? Tá. Eu coloco normalmente facilmente despertável. Pergunta? Mas aí, com relação ao médico-paciente, é raro tu conseguir um serzinho que de cara comece a conversar com você. Por isso que eu uso a tática com a Carla. Fala pra mim seu nome completo. Qual é o seu nome todo?
Porque daí eu já consigo ter uma noção. Fala assim, oi, o que você fez hoje? Se for a minha filha mesmo, não vai nem olhar na tua cara, entendeu? Porque eles estranham, assim, quem é você que da última vez que eu vi aqui eu dei uma injeção. Sempre essa memória que eles vão ter. Então, qual é o seu nome completo? Frases entrecortadas. Pensa no coração. 91, da triagem. Mas aí vem pra minha história agora. Eu tô ali com o dado da triagem, tá chegando pra você coletar essa história. Vocês já querem ir pro exame físico? A gente vai, mas eu não... Mas o senhor não vai perguntar nada, doutor? Começou tem 2 dias, doutor. Tá, tomou alguma coisa nesses 2 dias? Aí eu dei um xarope pra ele lá, Bromel, acho que é o nome. Essa crise que você já colocou. Essa aqui agora tem 2 dias. A senhora quer saber se ele já teve mais vezes? Já teve. Volta e meia ele tá assim, cansado. Mas volta e meia conta. Eu tô sendo paciente. Acho que mês passado ele teve essa crise. Foi grave ou... Não, a gente veio na emergência, ele ficou ali internado na observação, porque sempre eles vão falar que foi internado. Se a gente não questionar onde é que ele estava, a gente compra a ideia da internação. Ele foi internado ali na observação, mas no final do dia ele foi meio alta. Lembra que foi usado? Ah, tinha uma receita, era uma bombinha e um xarope para ele tomar. E de casa, fora do hospital da casa. A mesma coisa, uma bombinha e um xarope. Ele você usou? Usei, ele estava bem melhor, eu fiz só 3 dias. Olha, era quantos dias? 5 dias. Já tá dando Ela não vai saber tanta informação, não. Ela já Tá tá 5 dias na dose. Ela vai falar um xarope do vidro marrom, bem do xarope. Ele pegou todo de tudo. A caderneta está atualizada, doutora, porque eu recebo Bolsa Família. Então, não acompanha em lugar nenhum, teve a última crise há 1 mês, que precisou de atendimento na emergência, não teve gravidade a ponto de necessidade de internação. E nesse momento, a evolução de 48 horas com um fator desencadeante que muito provavelmente é algum quadro viral. E aí, querem o exame físico já? Sempre. Nega outras queixas, nega alergias medicamentosas. Eu ia perguntar se a criança sabe canais. Ele ficou cansado à noite, né? Quando eu vi, ele estava sentado para tentar respirar. Aí agora ele está com sono, porque ele não dormiu bem à noite. Mas em que momento percebeu essa falta de ar? Ele estava fazendo alguma coisa? Não, ele estava dormindo. Aí quando eu vi, ele estava sentado. Aí já me falaram da outra vez que aqui afundando é perigoso, né, doutora? Aí eu trouxe. Mas da outra vez ele ficou desse mesmo? Ficou desse mesmo jeito. Só que ele fez a bombinha e ele melhorou. Eu tô até com encaminhamento pro pediatra, mas no posto só tem médico clínico. Na família, tem alguém que fica assim também? O pai dele falou, porque homem não cuida, né, doutora? O pai dele falou que quando ele era criança, é exatamente isso que a gente escuta, gente. Ele também tinha esse negócio aí. Ele também tinha, era bronquite que ele tinha. Quer exame físico? Tem catarro? Tem coriza, tem catarro. Exame físico, regular estado geral, ativo, reativo, anquitérico, cianótico, febril, corado, hidratado, boa perfusão capilar periférica, aparelho cardiovascular, sob controle da frequência cardíaca de 140, aparelho pulmonar, murmúrio vesicular, diminuído globalmente, com sibilos difusos, com tempo expiratório prolongado. Uma frequência respiratória de 44, uma tiragem subcostal e intercostal leve a moderada e uma retração de fúcula leve, saturando 91 em ar ambiente. Aqui está uma observação. São avaliações subjetivas, sinais de dispneia, mas eu tenho que especificar, porque se o Everton está ali, entregou o plantão para o Ricardo vai ter uma ideia, claro, que foi um olhar do Everton, mas que estava leve a moderada. Se ele olhar, tiver algo leve, opa, melhorou. Vocês estão entendendo que eu preciso dar esse dado adicional, porque uma dispneia, pode ser que ele estivesse lá com uma dispneia super significativa, melhorou, tu encontra uma dispneia leve, mas tu não sabe como é que estava antes, tu não sabe se ele está respondendo ou não. O que vocês fariam? Menor de 6 anos. Menor de 6 anos tratar como grave. Tratar como
no grave, vou fazer o resgate, começa o meu dado ali inicial. Número 1, esse alecrim vai poder comer? Não vai poder comer, isso a gente tem que ressaltar, porque ele está no meio do resgate e a mãe passa o carrinho da comida e ela vai querer dar comida para ele. Então, mãe, ou ele come ou ele respira. Então, dieta 0. Número 1, salbutamol, X puffs com espaçador 3 vezes com intervalo de 20 minutos. Número 2, brometo de patrópio, eu posso considerar ou não, mas se considerar maravilhoso. Um corticoide sistêmico. Esse corticoide sistêmico, meninos, vocês se questionam se é para ser oral ou se é endovenoso? Vou te falar que de efetividade, a gente vai ver no habilidades também, independente de se oral ou endovenoso, eles têm a mesma efetividade. Como é que a gente faz? Mas eu não peguei acesso não, ele tá dieta 0 e Mas no dia tem brasileiro, como é que passa também? Se ele tiver Se ele tiver capacidade de tomar por via oral, a gente vai optar por via oral. Normalmente, mais uma vez, nível de evidência J de Joana, quando eu olho para a criança e falo, eu acho que ele vai ficar, eu já coloco acesso. Se eu acho que ele tem condições, vai resgatar e vai ficar bem, eu já dou via oral. Tá bom? É mais para esse ponto. Mas de regra, via oral e venoso tem a mesma eficácia. Tá? Professora, eu sempre vou fazer 3 resgates. Mesmo que eu faça o primeiro resgate, a criança já fique bem, pode. Mas esse cenário não vai existir. Não existe isso. Não existe. Entendeu? Não existe. Se ele tem necessidade de resgatar, ou então você vai mandar para segmento. Dali você manda para casa. Entendeu? Mas o primeiro pode ter tido uma melhora significativa, mas zerar ali não vai ter. Tá? Olha que às vezes a gente até tenta. No consenso anterior era faz reavalia 3 vezes. Você vai ficar lá indo e vindo com o menino e a emergência lá pegando fogo. Mas não tem validação, porque via de regra a gente teria necessidade de fazer os 3 resgates. Tá bom? Então eu faço corticoide sistêmico, posso associar ou não um brometo de patrópio e ele está saturando 91. Eu preciso colocar meu alecrim no oxigênio para trazer conforto. Pode ser que ao término disso a saturação dele já aumente, mas naquele momento eu preciso de oxigênio. Professora, qual que é o corte para eu colocar no De saturação, teoricamente 92. Porém, eu posso estar com um serzinho lá, saturando 94, 95, com uma dispneia muito importante. Então ele está saturando bem, mas daqui 1 hora, 2 horas, ele vai fadigar e vai aí sim para a insuficiência respiratória efetivamente. Então é a avaliação em conjunto, eu não vou olhar só a saturação, vou olhar a saturação e o meu fator de dispneia. Tá? Tá 95, mas tá. Ok, vem cá, deixa eu te dar conforto. Aí eu coloco. Critério de internação: asma grave, asma moderada com resposta insuficiente ao tratamento inicial, uso intenso de musculatura acessória, que seria o meu padrão de dispneia. Então aqui, por mais que melhore, minha saturação está evoluindo bem, mas terminou meu segundo resgate, ele ainda continua com uma tiragem, mesmo que seja leve, essa criança tem que ficar, tá bom? Comprometimento importante do parênquima pulmonar, no caso em concomitância com alguma infecção como uma pneumonia, uma saturação de oxigênio menor que 93 em ar ambiente após a abordagem terapêutica inicial. Digamos que esse Joãozinho, a gente fez os 2 resgates, ele evoluiu, tá com sibilos agora, o murmúrio tá audível, com raros sibilos, só que a saturação dele tá batendo ali 93, a tiragem tá discreta. Ele vai ficar. Mesmo comparando ele com o João que chegou, ele tá melhor, mas ele ainda não tá pleno a ponto de ir para casa e eu ficar tranquilo de que ele vai manter-se pleno ao longo dos próximas horas, dos próximos dias. Pais não confiáveis ou residência de difícil acesso ao serviço de emergência. Um exemplo, atender o paciente, aqui o plantão noturno que eu dei aqui no caso logo que eu cheguei. A criança melhorou do resgate, só que ela não tinha bombinha. Como é que eu ia mandar ela de madrugada para casa sem a bombinha? Digamos, se ela terminou meia-noite, 4 horas da manhã, quando a gente manda para casa, a gente mantém uma periodicidade ali de 4 em 4 horas. 4 horas da manhã, obrigatoriamente, ela ia ter que fazer aquela bombinha. Doutora, pega no posto? Pega no posto. Como é que ela ia pegar no posto? Ela só ia conseguir fazer a bombinha ali, quiçá, 8 horas da manhã. Esse ser teve que ficar. Vocês concordam? Mesmo ela estando bem, mas ela não ia ter continuidade do tratamento e esse ato que ela ia ficar sem tratamento poderia prejudicá-lo. Tá? Então fica ali, nem que amanhã meio-dia tu tenha alta melhor, inclusive. Má resposta terapêutica prévia. Fato, eu faço o resgate e ele responde parcialmente.
Oxigênio terapia suplementar é a primeira medida terapêutica para melhorar a saturação. Vocês sabem as formas de ofertar oxigênio? Fala mesmo. Você trabalha na UPA, né, Vanessa? Qual é? Qual é a sua catéter nasal. É fácil a gente encontrar uma letrinha assim, penteadinho, que fica lindo, confortável, com o negócio soprando no nariz dele. O que foi? Tá no Google e tá sedado, né? Você, gente, é uma forma, a gente tem uma hierarquia de oferta de oxigênio por catéter quando a criança necessita de um baixo fluxo. Qual é o meu inconveniente? Sempre pensa no alecrim pequeno com esse catéter nasal. Ele vai deixar? Ele vai arrancar. Ele vai ficar irritado com aquilo. Alguém já colocou o catéter em algum momento? Nunca fizeram um examezinho para ver se vai colocar o catéter? Pessoa saudável, essa turma tá demais, gente. Tem uma endoscopia, nada. Enfim, irrita um pouquinho mais. Adulto vai desenvolvendo uma tolerância. Criança tem uma intolerância a esse padrão. Então, algumas vezes a gente vai optar por um dispositivo que ofereça um fluxo maior, não é nem por uma extrema necessidade da criança, é por intolerância a ela ao dispositivo. Catéter. A gente vai para as Ventures. É coloridinho, não é por causa da pediatria não, tá? É um coloridinho como o mar. Cada um tem um fluxo de oxigênio a ser ofertado. A laranjinha que me oferece um aporte de oxigênio ali saindo do 21% que a gente está habituado para 50%. É até preferível na pediatria, porque ele vai ficar com a máscara, às vezes vai ficar iludido lá, a gente prende a máscara, ele dorme, a gente já fica na aventura quando está dormindo. Quando está acordado, briga mais do que tudo, mas é uma oferta melhor. Ou a máscara não reinalante, que é o próximo. Vocês sabiam a diferença? Vocês sabiam por que é diferente? A primeira vez que vocês estão vendo? Sim. Vanessa, fala mais, Vanessa. Chega lá e fala, Vanessa, pega a laranjinha pra mim. Pega a rosinha, amarelinha. Ai, porque a criança gosta de laranja, de rosa. Eles têm um dispositivo que me limitam ali a depender do fluxo de oxigênio. Por exemplo, a laranjinha internamente tem um fluxo um pouquinho maior, e se eu colocar lá na minha liberação 15 litros por minuto, ela vai me oferecer 50, tá? E pode ser feito tanto progressivamente, quanto estava em 50, a saturação está melhor, eu vou desmamando. Vou desmamar lá para rosa, um exemplo. Vou desmamar para branquinha, aí eu vou coordenando a minha venturizinha, que esse meu dispositivo é uma pecinha que vai encaixar no conduto, e o meu fluxo de oxigênio em paralelo. Qual é a informação importante? Não adianta eu colocar uma laranjinha e pensar que eu estou dando 50%, mas meu fluxo está ligado a 5 litros por minuto. Eu tenho que ter a laranjinha ali compatível com 15 litros por minuto ligada na saída de oxigênio. Lá tem que ser maior. Mas aí, como é que você, professora? Tem a porcentagem. Graças a Deus é bom. Tem aqui, tem a cor e tem escrito quantos litros que vai disponibilizar. 15 litros por minuto, 15 litros por minuto, 12 litros. Vem na pecinha, tá bom? Aí às vezes a gente encontra a pecinha, às vezes foi para esterilização e a gente não encontra mais a pecinha, mas é para ter. Tem muita criança lá, Luiz? Pouquinho, tá só. Então deixa eu mandar mais. É porque eu já saí dessa data do ano, né? Ana Adelaide. Geralmente é 2. Só aparece lá quando tá assim, nessas crises mesmo. Bem importante. Então o clínico que vai dar plantão lá na UPA Sul. Não aparece criança, mas quando aparece, é pior. Antes aparecesse essas crianças meia boca, né? Quando aparece é grave, gravíssimo, né? Onde fica a Sul mesmo? Aqui em frente da Coia, perto do Gonçalves, Tá. Tô brincando, porque a gente tá no Cosmo e chega assim a febre. Começou a febre quando? De madrugada. Aí já tá no Cosmo. A senhora procurou algum outro atendimento? Não, vem direto aqui no Cosmo. Não, mãe, aqui é quando tem internação. Aí a gente tem que direcionar para outras unidades. Mas normalmente a gente manda pro ano mesmo. Teve um sábado que tava lá de plantão, a mãe tava falando que na quinta-feira tinha começado a dar umas bolinhas na febre. E febre, né? Aí fez o atendimento, foi embora. Na sexta veio de novo, as bolhas já estavam grandes, seca. Aí no sábado tava lá, a casa toda cheia de bolhas, febre, chorando. As vias dela tudo ruim. Fazia 3 dias. Aí a
médico lá falou que a internação é glorioso, né? Aí ela falou assim, que era um... Mas foi regulado? Foi regulado. Eu lembro de uma criança com foto assim. Aí ela tinha ido... Gente, a gente fica no Big Brother, a gente não tá no plantão, mas a gente fica ligado nas regulações. Aí foi regulado, aí eu tive o período do exame, aí tava só fazendo o exame pra comprar. A bichinha tava bem grave. 3 dias só, assim, Subitamente, né? Meninos, essa parte aqui é a parte que a gente vai ver a irmabilidade, só pra gente distinguir as etapas da nossa assistência. Quando a asma já saiu do cenário, essa criança que vai chegar grave lá no plantão, não vou profetizar não, Vanessa, vai chegar no dia que a Vanessa não estiver de plantão, mas que você vai ser o médico clínico e você vai ter que saber fazer essas fases iniciais. Claro que você vai regular para o nível de assistência terciária, pontuando aqui, você vai regular para o COSME. O médico que está gerenciando, ele também vai te prestar assistência, mas você tem que saber fazer esse atendimento inicial. Certo? Professora, só uma dúvida geral, assim. Quando a criança vai para a UPA e quando ela tem que ir para o COSME? Sempre tem que ir para a UPA. A UPA avalia, se tiver necessidade de internação, vai para o COSME. Entendeu? Seria esse ponto, necessidade de internação e para o COSME. Claro. Uma crise convulsiva, o COSME está mais próximo, eu vou no COSME. Um afogamento, o COSME está mais próximo, oficialmente eu vou pro COSME. Começou um episódio de broncoespasmo na madrugada, um cansaço, uma febre que tem 2, 3 dias de evolução. Vai na UPA. Porque são quadros que, teoricamente, eu consigo resolver nesse nível de atenção ali secundário, para não precisar ir pro COSME. Entendeu? Seria esse o direcionamento. Aí no COSME a gente orienta, mãe, afogamento, parado, crise convulsiva, ou o caso vai em alguma dessas unidades e venha para internar. Ou internação para cirurgia, aí seria COSME. Tá? Um exemplo prático. Trauma ortopédico, você leva para onde? A criança caiu da árvore e quebrou o braço. É essa automatização que a gente precisa colocar para o COSME. Porque daí vai para o João Paulo, vai internar o João Paulo regula para internar no COSME. Entendeu? Não levem para o COSME porque a gente não tem ortopedista de plantão. Está quebrado, a gente vai estar lá e vai mandar de volta para o João Paulo. É isso, aí fica para lá e para cá com a criança. Tipo, atropelamento. Claro, se foi atropelado ali no perímetro do COSME, o COSME é o mais próximo, alguém chega desesperada, a gente vai atender. Mas é João Paulo. Professora, é que eu tenho que o pessoal da UPA não sabe atender criança. Vanessa, defende seus colegas. Não tem defesa. É verdade, ela vai falar. É assim, porque agora não, mas antes, uma tosse, aí ia para uma, mas emergência mesmo sempre se enrola. Não vai o racha, Deus me livre. Emergência, você desenrolou, já chama a USA, encaminha para ter que caminhar, mas sempre desenrola. Emergência, crise, corpo estranho, crise convulsiva, corpo estranho, crise de asma, braço quebrado, que está ali, sempre desenrola. Esse é o ponto. A UPA está para essas situações. Tô lá. Mãe, onde é que ela acompanha a pediatria? Ah, não leva imposto nenhum. Então a senhora vai lá na UBS para avaliar a sua criança. Porque são capacitações, são formações. Por isso que eu enfatizo tanto vocês. Não, mesmo que não vá fazer pediatria, isso vocês vão ter que saber. Entendeu? Estou pensando em formar os clínicos que estão ali na UPA, os generalistas que estão ali na UPA. Se souber todos os detalhes, 100%. Mas tirando da crise já me alimento. Tá? É diferente de optar por fazer pediatria que faz esse direcionamento. A gente não enfatiza tanto essa visão, apesar da gente também ter um pezinho com essa visão, porque a população compra isso como verdade absoluta. Ah, vou na UPA, mas na UPA não presta, só passa de pirona. Mas quando a gente está na pediatria e entende que o grande cenário são infecções virais, é só de pirona mesmo, entendeu? Só que daí é diferente a visão que a população tem de um pediatra falando e de um generalista falando. Ambos vão passar só de pirona. Talvez a nossa perfumaria seja mais fofinha, mas a mesma finalidade. Certinho? Meninos, no tratamento a gente vai destrinchar por etapas. Talvez até entre algum ponto em doses ali para vocês já tirarem a criança da crise e falar, ok, fez isso agora, o que você vai fazer depois? Ah, será que é o momento de internar? Será que é o momento de pedir exame complementar? Que exame complementar vocês pediriam? Raio-X é válido. Perdão, Paulo? O hemograma pode me direcionar quando eu tenho necessidade de pedir, né? O hemograma, o raio-x, uma gasometria é importante. Eletrólitos.
É válido quando eu tenho necessidade. Aí a gente vai fazendo por etapas para saber em que momento é o meu pensamento para esse próximo estágio. Tá bom? E tem vários artigos assim pra gente ver esse comparativo que eu já dei pra vocês. Dúvidas? É amanhã, né, professora? Amanhã na classe. Amanhã o quê? Na classe. Meninos, fazem algo de Três fases da resgate. Depois de gasto. Então, você faz 8 em 10 segundos, vai esperar 28 em 10 segundos. Exato. Seria assim, vou colocar menos puffs. Chegou uma criança, para a gente ter uma ideia de doses, é um puff a cada 3 quilos. Dependendo da intensidade da crise, eu posso fazer até um puff a cada 2 quilos, até no máximo de 10 puffs. Chegou um serzinho de 1 ano que pesa 10 quilos. Quantos puffs você vai fazer? 3. Dependendo, eu posso fazer até 5 puffs se eu for fazer aquela regrinha de 1 a cada 2 quilos. Mas eu vou fazer 3 puffs. Vai lá, Joãozinho, faz lá. 1, conta até 10 segundos. 2, 3, conta 10 segundos, aí eu tiro. Mãe, são 10 horas agora. 10h20 a senhora vem aqui pra gente fazer o segundo. 10h40 a senhora vem aqui pra gente fazer o terceiro. Fecha o meu primeiro resgate. Tá bom? Pode até ter 2 resgates. São 2 resgates de 3 ciclos cada resgate. Entenderam? Cada resgate desse 3 ciclos, de 20 em 20 minutos. Fechei o meu primeiro resgate. Reavalio, idealmente, essa criança com intervalo de 1 hora. Ainda tem um fator de broncoespasmo mais importante e de dispneia. Faço o meu segundo resgate com 3 ciclos. Cada resgate são 3 ciclos. Primeiro a gente aprende Não, a maioria pode sair e ficar confortável. Tá bom? Os 4 resgates tu fala, fiz o meu primeiro resgate, estou iniciando o meu segundo resgate e a criança mantém-se desconfortável. Tá bom? Porque assim, não duvidem, eles melhoram com esse quadro de resgate. Às vezes ele tá chiando muito porque nada foi feito para ele. Entendeu? Dúvidas? Eu entendi o que passou. Assim, por doses, mas a gente sai para o final do internado, mas vou ressaltar para vocês. É um puffzinho, um spray, a cada 3 quilos. Se a minha crise for mais grave, eu faço 1 a cada 2 quilos. Até no máximo de 10. Por exemplo, a criança pesa 30 quilos. Vou fazer 10 puffs. Ah, ninguém vai me questionar que vai ficar tremendo? Vocês já fizeram? Ninguém fez nada nessa sala. Gente, você fica tremendo, Anderson, quando você faz? Porque que dá mais crise de tosse. Porque dá o quê, não? O que ela teve? Entendeu, Paula? Paciente pra você. Aí, ela soube que a gente estava voltando de viagem. Aí vamos na outra, ela estava sem tudo, aí deram um cinturão nela. Aí a gente chegou no restaurante, ela quase morre. Às vezes faltou 1 segundo. Entendeu? Porque, digamos, quando descer aquela de TPS, não é uma situação, tá? Mais fechadinho, fez o primeiro, abriu e eu não permaneci fazendo. Pode ter sido isso. Tu fica tremendo quando tu faz? Quando eu fiz sim. Ah, é, ele tem controlado. Dá um tremor residual, às vezes as mães não fazem a dose completa por medo dessa taquicardia, que o coração fica muito disparado, doutora, porque ele fica tremendo, ele vai ficar tremendo ali por 10, 20 minutos no máximo, depois volta ao padrão normal. Mãe, é muito mais preferível um evento controlado dessa taquicardia, dessa frequência cardíaca mais aumentada e desse tremor do que ele com um esforço respiratório. A gente traz isso ali, é normal, essa dose é normal, tá? E muitas vezes, o que acontece? Vai em casa tranquilo, tem possibilidade de ir para casa. Mãe, vai lá e vê se a senhora sabe fazer o puff. Porque às vezes a mãe não sabe fazer o puff e a criança não melhora. Então, quando tá fazendo na emergência, já é uma importante avaliação para a mãe poder fazer. Aí aquela máxima daquele do House que teve, como é que você faz o puff? Ele passava igual perfume. Entendeu? E isso, às vezes, não, é só do vídeo, só da televisão. A gente tem sempre que confirmar. Tá? Dúvidas? Como é que...
2 resgates, cada resgate com 3 ciclos. Resgate 1, faz 3 vezes com intervalo de 20 minutos. Resgate 2, faz 3 vezes com intervalo de 20 minutos. Tá? Com corticoide em paralelo, tanto faz no início, tanto faz depois, tem que fazer nas crises graves e muito grave no caso. O brometo de patrópio, crise grave e muito grave, tem que fazer também. Professora, mas isso é menor de 6 ou em todos? Em todos vai nesse cenário. Em todos vai nesse cenário. O brometo de patrópio, quando é maior que 6, na crise grave ele vai colocar como obrigatório. Nas crianças menores que 6, na crise grave ele ainda vai permanecer colocando considerar. É que a senhora falou que no terceiro resgate eu posso colocar o sulfato de magnésio. Aí eu fico... Ah, não, nem no terceiro resgate, é nessa evolução. A gente vai ver nas etapas. Por exemplo, fiz o meu primeiro, melhorou parcialmente, fiz o meu segundo, ele ainda mantém um ataque de espinéia bem importante, uma queda de saturação dependente de oxigênio. Aí sim, eu já fiz meus 2 resgates, não consigo permanecer resgatando sempre. Eu consigo colocar de hora em hora, não necessariamente como resgate. Resgate é uma sequência de 3 vezes com intervalo de 20 minutos. Quando a gente coloca de horário, é como se depois de resgatar aquela criança estabiliza. Vou precisar internar, vou deixar ela de 2 em 2 horas fazendo a bombinha. Eu vou lá, se era 3, eu vou fazer 3 jatos. 1, 2, 3. O próximo só daqui 2 horas. Eu não vou ficar repetindo de 20 em 20 porque eu estou fazendo de horário. Não é mais um resgate. Foi? Aí o sulfato de magnésio, eu ainda não estou controlado, essa criança ainda está na crise. Fiz meu broncodilatador, ela melhorou ali uns 20%, mas ainda está muito dispineica. Aí eu faço meu sulfato de magnésio. Com minha terceira carta na manga. Tá? Foi? Todo mundo triste. Começar. Eu acho que temos um diagnóstico. Quinta ou sexta-feira, eu vou entregar para a Thaís hoje, corrigir, mas a Thaís é um pouquinho. Lavínia, você é. Porque o meu pai tinha e às vezes eu tenho atividade física mais uma vez, por isso que eu não faço. Aí meu pai disse que ele fez natação a vida inteira. Meu pai disse que ele uma coisa muito grande numa E tem o riso, por exemplo, ri, depois começa a tossir. E eu acordo, já tossindo, e meu olho fica muito inchado. Ó, tu é da Paula. A Paula vai fazer pneu adulto.